Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Senhor abençoe, tome toda a irmandade, Pai, em nome de Jesus, os irmãos que estão nos quatro cantos deste mundo, os nossos irmãos, ó Deus amado, está ligado conosco no mesmo propósito, Senhor, um só coração. Ligamos a nossa fé, Senhor, no Teu poder, na Tua glória, meu Deus, para que manifeste no meio do Teu povo, Senhor, esta Tua glória, Senhor, que o Senhor venha sustentar, Pai, a cada irmão, a cada ouvinte, Senhor, levantar aqueles que estão abatidos, levantar aqueles que estão no leito da enfermidade, que o Senhor possa visitar cada um deles agora, neste momento, trazendo a cura, trazendo a salvação, meu Pai, libertando eles de toda esta opressão, em nome de Jesus, amém. Temos que ficar orando, meus irmãos, oração. Precisamos estar na oração, precisamos ter essa afinidade com Deus. E eu digo, precisamos entender qual é a perfeita vontade de Deus. Não podemos parar, meus irmãos. Precisamos entender. Deus tem um propósito, Deus tem uma direção. Nós temos que lutar, meus irmãos, contra um estilo de vida que a gente entra e acaba vivendo. Nós não podemos achar, meus irmãos, porque o problema é cada um querer um Deus do seu jeito. Deus me entende, Deus sabe do meu coração. Meus irmãos, Deus sabe tudo isso, mas Deus tem um propósito. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós temos que nos sujeitar a Deus, meus irmãos. Há um propósito de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10:1, ele dá uma referência ao povo, aos judeus, meus irmãos. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:1. Paulo está falando aqui realmente dos judeus que estavam firmados sobre a lei. Amém? Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo essa mesma situação. Nós precisamos despertar e acordar. Nós vemos que o apóstolo Paulo dizia que eles tinham um zelo com Deus. O apóstolo Paulo diz que o desejo do seu coração realmente era a oração pela salvação de Israel. Porque ele dizia, eu lhes dou testemunho de que tem zelo, mas não com entendimento. É isso que está acontecendo, meus irmãos. As pessoas têm um zelo por Deus. Ter zelo, amém? Precisamos ter um zelo realmente com Deus. Precisamos zelar. Mas esse zelo, muitas vezes, meus irmãos, nos leva ao erro se não tivermos entendimento. Se não tivermos entendimento, nós vamos ficar realmente aí nos ritos. Ficamos nos ritos. O entendimento. Eu tenho que muitas vezes parar e despertar as pessoas, como eu já preguei a semana passada a respeito do louvor. Meus irmãos, o louvor ele faz parte da adoração. Amém? É um zelo que nós temos que ter. É um cântico que o próprio Espírito Santo coloca nas nossas bocas, meus irmãos. Um canto de adoração. Mas isso não adianta nós termos esse zelo, esse cântico nos nossos lábios, se nós não andarmos com o entendimento da palavra de Deus, meus irmãos. Eu vejo hoje que a prioridade das igrejas é louvor. Não é isso, meus irmãos. Trocaram tudo, trocaram as ordens. A prioridade, meus irmãos, a prioridade é a edificação espiritual. Isso só vai ter edificação pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Quer dizer, eu posso ter um zelo, vamos fazer um zelo, ter um zelo por Deus, vamos louvar a Deus, meus irmãos. A prioridade é a palavra, E nós não podemos parar de pegar a palavra. E depois que nós pegamos a palavra e que há verdade nos corações, aí, meus irmãos, o louvor com entendimento é tremendo. O louvor tem que ser o complemento, meus irmãos, da palavra dentro dos nossos corações. Porque quando a palavra está, ainda que passamos pelas situações adversas da vida, o
o cântico de adoração, meus irmãos, o firme fundamento de Deus, que é a fé nos nossos corações, ela realmente nos eleva ao poder de Deus. Então, ter zelo sem entendimento, meu irmão, não adianta. Eu participo, eu vou para a igreja, eu participo do círculo de oração, você pode participar de tudo, meu irmão, com zelo, é zelo. Sem zelo, nós vemos que toda religião tem um zelo. Toda religião tem um zelo, meus irmãos. Não é só o cristianismo que tem louvores. Tem outras religiões que têm louvores também, que louvam, que têm zelo para os seus, que dizem Deus, meus irmãos. Mas nós precisamos entender quantas denominações que não vivem a palavra de Deus, meus irmãos. Professam até o cristianismo, mas não vivem a palavra de Deus. Misturada a toda uma idolatria, e nós vamos ver que há muito louvor no meio deles. Há muito louvor. Meu irmão, o louvor não quer dizer santificação. Colocar um cântico na boca, meu irmão, sem realmente entendimento e viver a palavra, é vazio. Nós precisamos levar as pessoas a buscarem a palavra de Deus. O Senhor, Ele diz para a gente falar em todo momento da sã doutrina. Aleluia. Ele diz para que, como está lá em Mateus 5, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, meus irmãos, o sal, amém? E para que serve o sal? Para salgar, meus irmãos. Quer dizer, o evangelho é para fazer diferença. O evangelho realmente é o tempero que as pessoas precisam ter na vida. Elas precisam sentir o tempero exatamente do poder e da palavra de Deus. Porque nós precisamos entender uma coisa. Nós não podemos entrar na sabedoria humana, meu irmão. Nós não podemos entrar e ser adepto, meus irmãos, da atual situação religiosa que se encontra o mundo, meus irmãos. Nós precisamos voltar ao Evangelho. É lá no Evangelho que nós encontramos a base. Louvado é o nome do Senhor. Precisamos louvar o Senhor. Amém? Então a adoração, ela é tremenda, meus irmãos. Aleluia. A gente sempre esteve envolvido com a palavra, com a adoração. Desde São Paulo, quando nós estávamos e ministrávamos na igreja de São Paulo, tínhamos os meus filhos, todos tocavam instrumentos, teclado, bateria, mas nunca, meus irmãos, colocamos o louvor à frente da palavra de Deus. Aleluia. Mesmo nos dias de hoje, meu irmão, nós nunca colocamos o louvor à frente da palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, ela tem que ser ministrada. Eu digo, esse que está o grande problema de trocar a ordem. Paulo estava falando aqui de Israel. Eles tinham um zelo de Deus sem entendimento. É isso que está faltando, meus irmãos. Está faltando entendimento. Está faltando discernimento espiritual. Está faltando, meus irmãos. A igreja precisa realmente se voltar à unção. A igreja precisa realmente ser reestruturada, meus irmãos. Aleluia, na palavra de Deus. Tem homens de Deus pregando a mensagem, meu irmão. Porque se nós não pegarmos a palavra, o Senhor diz para irmos e gerarmos frutos de arrependimento, para que esses frutos permaneçam no Senhor. Precisamos gerar fruto de arrependimento. Agora, como que eu vou gerar um fruto de arrependimento, meu irmão? Eu só vou gerar um fruto de arrependimento realmente, se eu pegar a palavra de Deus e mostrar para as vidas que estão ouvindo que os caminhos que elas estão andando são caminhos de morte, são caminhos errados, são caminhos exatamente de abominações a Deus e que elas precisam sair, se arrepender desses caminhos. Mas como é que eu vou conseguir gerar um fruto de arrependimento? Pregando a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus não pode, meu irmão, o que mais Satanás tem feito é sumir com a palavra. Meus irmãos, a palavra, ela sumiu, meus irmãos. E sabe o que tomou conta dos altares do púlpito, meus irmãos? Louvor.
louvor. Olha que a gente prega, nós vamos nas igrejas, nós pregamos nas igrejas, meus irmãos, a mensagem, muitas vezes Deus quer falar mais, mas ali tem umas direções que tentam realmente colocar o louvor, tampar com louvor, porque Deus quer falar. E eles ficam cegados, meus irmãos. E precisamos colocar a palavra de Deus, meu irmão. Meus irmãos, uma igreja não é edificada pelo louvor, uma igreja é edificada pela palavra. Eu digo, um louvor a Deus, porque esses louvores ainda de fossa, como eram as músicas mundanas, meu irmão, para tentar levantar as pessoas que chegam na igreja, e o seu problema vai melhorar, que você vai conquistar, então, meus irmãos, louvor é para louvar a Deus, louvar a santidade do Senhor, glorificar o seu santo nome, aleluia. Nós precisamos realmente estar vivendo a palavra de Deus, precisamos estar vivendo a palavra de Deus. Como que nós vamos produzir frutos de arrependimento? Lá em Mateus 3, o Senhor diz, amém? E vendo ele muito dos fariseus que vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora é posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Olha isso. João Batista, aqui realmente falando, nós vemos que os fariseus, que se diziam mestre da lei, eles vinham ao seu batismo. Nós vemos ali que João Batista dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles tinham zelo por Deus. Os judeus e os fariseus tinham zelos por Deus. Israel tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. Mas estava aqui a receita de João Batista. Pois produzi frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Meus irmãos, nós não podemos presumir, porque o fato de nós aceitarmos Jesus, estarmos dentro de uma igreja, ou estarmos louvando, meus irmãos, isso não quer dizer que nós temos a salvação, não, meus irmãos. Nós temos que gerar frutos de arrependimento, aleluia, frutos dignos de arrependimento. A palavra do Senhor diz para a gente realmente produzir frutos e que esses frutos permaneçam em Jesus. Como que eu vou produzir um fruto para permanecer em Jesus, meu irmão? Eu tenho que produzir um fruto para permanecer em Jesus. Como que eu vou fazer uma pessoa permanecer em Jesus? Só pela palavra de Deus. Porque eu tenho que pregar a palavra de Deus para que ela se arrependa, ela aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela realmente nasça de novo, meus irmãos, ela nasça de novo, porque aí ela vai permanecer em Jesus. Aí eu vou estar cumprindo o mandamento. Meu irmão. O que eu preciso fazer? Pregar a palavra para produzir o arrependimento. Quando eu produzir o arrependimento, meu irmão, aquela pessoa se converte, aquela pessoa realmente nasce de novo, ela permanece em Jesus, aí produziu um fruto. Frutos dignos de arrependimento. É isso. O evangelho é isso. Nós temos que estar focado nisso. Meus irmãos, nós temos que levar as pessoas a se recuperarem. As pessoas estão todas contaminadas. E nós precisamos gerar nelas anticorpos para que elas realmente vençam a sua natureza caída, porque o homem habita numa alma contaminada. E nós temos esse papel, pelo poder de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, de produzir nessas almas frutos de arrependimento. Precisamos pregar. Prega a palavra, insiste, que é tempo fora de tempo. Aleluia, como Paulo diz para Timóteo. Timóteo, prega a mensagem, prega a palavra. É na palavra, Timóteo, fica na palavra. Prega a palavra, Timóteo, insiste na palavra, Timóteo. Não saia da palavra, Timóteo. Você não pode, é palavra, meu irmão. É tremendo. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho.
A Bíblia não está dizendo, a fé vem pelo ouvir e ouvir música. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. Por que estão trocando isso, meu irmão? Porque isso acomoda o homem. Sabe o que acomoda? Porque, na verdade, o louvor, meu irmão, ele não bate de frente com o cristão. A palavra bate, porque a palavra vai falar do pecado. A palavra vai produzir fruto de arrependimento. Porque a palavra, meu irmão, ela fala da natureza caída. É isso, meus irmãos. E ninguém quer bater de frente. Todo mundo quer ser... Sabe como que o pessoal quer ser? Quer ser carismático no evangelho. Carismático. Não fomos chamados para ser carismático, meu irmão. O diabo fala um evangelho de amor, um evangelho colorido, um evangelho... Então todo mundo, meus irmãos, está procurando um Deus do jeito que ele quer. Não é eu que tenho que me sujeitar a Deus. Deus vai ter que se adaptar ao jeito que eu quero pregar. Senhor, eu quero... É assim, sabe o que acontece? As pessoas falam assim, agora eu vou montar aqui um conjunto musical. Senhor, eu vou montar um conjunto musical. Senhor, eu preciso de instrumento, preciso que o Senhor coloque um louvor na minha boca. É assim, Senhor, eu vou fazer isso. Deus, eu vou fazer aquilo. Ou aí o outro fala, Senhor, eu vou construir um grande templo para o Senhor. Mas será que estamos na vontade de Deus? Será? Olha que Davi quis fazer uma casa ao Senhor. Ele estava com propósito no seu coração. O sonho de Davi era fazer uma casa para Deus. Mas o Senhor não o permitiu. Mas sabe por quê? Davi tinha uma afinidade com Deus. Aleluia. Davi, realmente, ele comunicou ao profeta. E ele foi reprovado para não fazer aquilo. E eu digo, será que tudo que você está fazendo está na direção de Deus? Ou você sente um desejo no teu coração e eu vou fazer isso para Deus? A gente vai aprendendo, meus irmãos. A gente vai aprendendo. Que não é eu querer montar aqui, ou montar lá, ou fazer aqui, porque eu não sei, eu mesmo não sei o que vai acontecer comigo amanhã, só o Senhor sabe. Uma hora eu estou em São Paulo, uma hora eu estou em Portugal, uma hora eu estou nos Estados Unidos, uma hora eu estou aqui em Joinville, eu não sei até quando eu vou ficar aqui em Joinville. Se daqui a pouco o Senhor diz, levanta a tua tenda e vai para outro lugar, a gente vai, aleluia. Porque aonde o Senhor nos estabelece, nós temos que produzir fruto de justiça, meu irmão. Nós temos que produzir fruto de justiça. Então, por isso que Deus te leva. Você é como uma semente. Uma semente. Amém? O Senhor te leva, você gemina naquele lugar e nasce frutos. Aí Deus pega você de novo, te leva para outro lugar. Porque nós não somos de nós mesmos, meu irmão. O problema das pessoas é que elas enraizam e não querem sair. Elas enraizam. Meus irmãos, Jesus foi muito claro quando ele disse para Nicodemos, e eu sempre falo dessa passagem. Aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai, meus irmãos. Não sabe. O apóstolo Paulo era levado de um lado para o outro. O apóstolo Pedro era levado de um lado para o outro. Nós vemos que a igreja primitiva, os discípulos, meus irmãos, no livro de Atos, eles foram dispersos e andavam por toda a terra. O problema, meus irmãos, que as pessoas querem servir Jesus enraizado. Enraizados, elas se enraizam principalmente na sua vida. Elas não querem mudar de vida. Elas querem continuar a sua vida e que Deus abençoe aquele padrão de vida que ela está. Que Deus abençoe aquele padrão de vida que ela está. Eu não vou mexer, Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar, eu não vou. Não há renúncia. Não há renúncia, meu irmão, minha irmã. Você tem que renunciar ao teu padrão de vida. Você tem que renunciar ao seu ego, à sua razão. Não adianta você ter zelo de Deus se você não tem entendimento para andar na vontade e na direção do Senhor. É pesado, aleluia, glória a Deus, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra, tem pessoas que são aí, estão na linha de frente do trabalho missionário, mas não se sujeitam à vontade do Senhor, querem dizer a mesma coisa. A gente que faz a obra de Deus, que passa, meus irmãos, nossa, quantas pessoas que diziam, eu sou missionário. Lá nos Estados Unidos mesmo, a gente passava um monte de pastor, de missionário, tudo realmente no mundo, realmente que foram para os Estados Unidos fazer a obra de Deus, foram fazer a obra de Deus, e você encontrava eles lá, tudo escravo do trabalho, trabalhando em um monte de serviço, realmente. E cadê as almas, meus irmãos? Cadê as almas? Nós estivemos naquele país, meu irmão,
mas não trabalhamos. Nós pregamos a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estivemos lá. Deus nos concedeu também uma rádio lá. Glória a Deus. Que nós passamos um tempo pregando o Evangelho, uma rádio AM nos Estados Unidos, uma rádio portuguesa. Foi tremendo. Glória a Deus. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que aonde nós estamos, nós temos que produzir fruto de arrependimento. E batemos de frente com aquele povo torto, meu irmão. Realmente é difícil, uma terra difícil. Uma terra onde o ídolo é o dinheiro, onde o ídolo é o consumo, onde o ídolo é o bem-estar. Meus irmãos, é isso. Longe, longe. Ali corrompe o coração de qualquer cristão se não vigiar. Se não vigiar, meu irmão, homem de Deus para estar na linha de frente precisa estar firme, meu irmão. Você não cai. Porque as más conversações, os maus costumes, meus irmãos, vão corrompendo. E é o que está acontecendo hoje, meu irmão. Está vindo uma geração corrompendo os bons costumes do evangelho sadio, do evangelho da doutrina, do evangelho da santidade, meus irmãos. Está corrompendo exatamente por uma juventude que vem vindo distorcendo, sem sabedoria, sem entendimento, sem zelo, meus irmãos. Uma juventude sendo levada pela concupiscência da carne, dos olhos, dos prazeres, sem arrependimento, meus irmãos. Uma juventude ainda toda irada, revoltada. Meus irmãos, nós precisamos realmente pregar o evangelho na doutrina santa, meus irmãos. Tem homens santos, tem mulheres santas, meus irmãos, que precisa ficar na linha de frente. A linha de frente, meu irmão, que é o escudo da palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que pregar a palavra, quer ser tempo, fora de tempo, insistir. Precisamos, porque é na palavra que o homem é transformado, é pela palavra que ele nasce de novo, é pela palavra que ele perdoa, é pela palavra que ele se regenera com Deus, com o seu próximo. É com a palavra que ele aprende a amar, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. É pela palavra que ele sabe, ele aprende, ele vive, ele permanece, ele persevera. É pela palavra que o fruto do Espírito Santo é derramado na sua vida, glória a Deus. E é pela palavra. Então tudo é pela palavra. A palavra de Deus é tudo, amém? Precisamos voltar. O apóstolo Paulo passou por muitas situações difíceis no evangelho, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele faz a edificação dos irmãos de Coríntios. E mais para frente, lá em 1 Coríntios 12, nós vamos ver que a igreja de Coríntios põe a fé, põe à prova o apostolado de Paulo. Mas nós vemos que Paulo, ele diz, para eles fazerem prova da fé deles. Amém? Porque, na verdade, o apóstolo Paulo tinha edificado a igreja, edificado aquelas vidas, e aquelas vidas, naquele momento, estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo. Na verdade, Paulo, ele fala que se eles colocaram em dúvida aquilo que Paulo tinha pregado, então era vã a fé deles. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós começamos um evangelho e nós não podemos colocar em xeque o evangelho que nós temos recebido, meu irmão. A mensagem que nós temos que receber. Porque o apóstolo Paulo dizia que ele estava pregando era a mensagem da cruz, no qual Jesus se fez fraco para que nós fôssemos fortes. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela é uma mensagem que ela coloca a sabedoria humana, meu irmão, em prova. E nós precisamos renunciar o zelo, meus irmãos, e tira o entendimento. Nós temos que ter zelo com Deus, mas com entendimento. Nós não podemos colocar o zelo. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Se nós pegarmos o mundo, o cristianismo, nós vamos pegar as pessoas falando no nome de Deus. O zelo, tentando ter um zelo, uma carisma, ou tentando falar dessa divindade que vem de Deus. Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te guarde. Mas nós vamos ver, meus irmãos, é uma palavra até de bênção. Amém? Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, meus irmãos. Mas tudo isso é um zelo, porque, na verdade, a pessoa pode estar até ali te abençoando com palavras, não te amaldiçoando, meus irmãos. Mas essa pessoa que está falando isso, meus irmãos, muitas vezes ela está envolvida nas suas questões de sua vida, ou na prostituição, ou no adultério, ou na mentira, ou no roubo, meus irmãos. Isso é zelo.
Isso é ter um zelo. Então esse zelo não salva ninguém. O que está acontecendo? As pessoas colocam um cântico na boca, meu irmão. Fica louvando. Um zelo. Estou zelando por Deus, cantando a Deus. Mas cadê o entendimento? Cadê o novo nascimento? Cadê a transformação, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que voltar lá no livro de Romanos 12, que Paulo vai falar. Se nós não tivermos o culto racional, sabe o que é um culto racional? O apóstolo Paulo é tremendo nessa mensagem aqui. A gente sempre está pregando essa mensagem. Se nós não tivermos um culto racional, Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, meu irmão. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, e não pensei de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Amém? Culto racional. Culto racional, meu irmão, é ter realmente esse raciocínio dentro da mensagem de Deus, meu irmão. Ele está dizendo: e não vos conformei com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Tá? Tudo se molda pelo entendimento. Nós precisamos ter um entendimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tende a mente de Cristo. Nós precisamos, meu irmão, anular os nossos pensamentos, as nossas razões, e nos dispormos, oferecei os seus corpos como sacrifício. Qual que é a parte do corpo que eu vou oferecer como sacrifício? A minha mente, meu irmão. A mente. Se a minha mente não for renovada, mas como que vai ser renovada a minha mente? Ela só vai ser renovada, meu irmão, se ela for realmente reestruturada. Porque eu pego uma bagagem do mundo, eu pego um estilo do mundo, eu pego uma cultura do mundo, eu pego os costumes do mundo, e nós nascemos desse costume, obstinados a esses costumes, meus irmãos. Agora, Jesus, ele veio para me libertar desses costumes, meus irmãos, dessas razões. E eu preciso realmente ter o culto racional. Culto racional. Agora, esse culto racional, ele vai vir da onde? De um aprendizado, meu irmão. Um aprendizado. E o aprendizado vem pela palavra de Deus, a mensagem da cruz que Jesus deixou. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, meus irmãos, a palavra de Deus é que vai nos moldar. A palavra de Deus é que vai nos construir novamente para nós andarmos com Deus. Meus irmãos, o evangelho não é assim: olha, aceita Jesus, toma um banho e tudo mudou. Não, meus irmãos, a santidade é tremenda. Sabe o que é a santidade? Nós não recebemos o dom da santidade, meu irmão. Ninguém recebe o dom da santidade. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas o dom da santidade, ele é conquistado, meu irmão, é conquistado. Nós recebemos o dom da fé, recebemos o dom do amor, mas o dom da santidade, meu irmão, ele é conquistado. O Senhor diz: santificai-vos ao Senhor. Amém? Então há um processo de santificação. Eu preciso me santificar ao Senhor. Então, como que eu vou me santificar a Deus? Pela palavra. Então, meus irmãos, está tudo nas Escrituras Sagradas. Se os homens realmente andarem segundo a palavra de Deus, eles são regenerados, eles são transformados, eles têm o entendimento de Deus, meus irmãos. E é isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa entender, precisa ter discernimento. Nós não podemos entrar na igreja ou seguir Jesus com zelo, meu irmão. Eu estou louvando, eu estou indo, eu vou para o culto. Meus irmãos, nós ficamos em atos, meus irmãos, que não está transformando a nossa vida. Quantas pessoas você pega ela, está 30 anos dentro de uma igreja evangélica, não tem mudança. Por que não tem mudança? Muitos, eu creio que endureceu o coração, porque a mensagem foi pregada, mas muitos, meus irmãos, é porque a mensagem não foi pregada. A mensagem não foi pregada, foi tirada a mensagem, e no lugar da mensagem foi colocado louvor.
Foram colocados um monte de coisa, meus irmãos. Festividade, congresso, isso, aquilo. Meus irmãos, aí pega a carga horária. Vamos pegar a carga horária do ano. Olha, vamos dar um exemplo. Numa carga horária do ano teve lá 500 horas de culto. 500 horas de culto. Então vamos pegar 500 horas. 400 horas foi de louvor. 80 horas foi de congresso, de festividade. 20 horas de palavra. É isso. Tira a palavra deles, para que eles realmente sejam um povo analfabeto, sem entendimento, sem discernimento, para que eles continuem andando na sua velha natureza. Mas o Senhor está batendo na porta. Aleluia. É tempo de renovar o vosso entendimento. É tempo de buscar o culto racional, meu irmão e minha irmã. É tempo de crescer, porque eu digo, quando você tem a palavra, você tem o poder do Espírito Santo, você tem a cura, meu irmão, você tem paz, você tem longanimidade, você tem tudo com você, meus irmãos. Mas a palavra a gente não pode esconder. Nós somos pentecostais, meus irmãos, nós somos pentecostais, aleluia. Não é o fato de eu ser pentecostal, a palavra tem que andar junto, o Espírito e a palavra andam junto, meu irmão, o Espírito e a palavra andam junto. É a água e o Espírito. A água e o Espírito tem que andar junto. Nós não podemos só andar pelo Espírito. Sabe o que é o problema do pentecostal que não tem a palavra? Meu irmão, aí ficam lá, tudo aqueles crentes só querendo viver no mistério. Só querendo viver no mistério. Mistério daqui, revelação de lá, profecia de cá. Meu irmão, tudo profecia furada, sem base bíblica, chuta tudo, porque aí vem essa chuva realmente de revelação. Mistério, eu que diz um mistério. Meu irmão, o mistério está dentro da palavra. Amém? Então, meus irmãos, eu creio que Deus fala, Deus é poderoso, Deus fala realmente, usa os seus profetas, usa os seus vasos, meu irmão, mas aqueles realmente que estão enraizados na palavra, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, meus irmãos, senão nós vamos escutar realmente barulho, meu irmão. Então, eu digo, toda a revelação tem que estar dentro da palavra, meu irmão. Não adianta tentar inventar, agora vai cair, vai escurecer o tempo, vai fazer 6 dias de treva. Meus irmãos, não estou vendo nada disso na palavra. Creio sim que no tempo vai acontecer muitas e muitas coisas, meus irmãos, que vai estremecer toda a carne. Mas é no tempo, é na hora. Não é, meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Porque as pessoas vão lá, profetizam, falam, daqui a pouco não acontece. Meus irmãos, nós precisamos ficar na palavra de Deus, meus irmãos, palavra de Deus. Meus irmãos, aprenda uma coisa. Então, quando Deus quer falar, Ele fala. Quando Deus quer agir, Ele age, meu irmão. Eu digo, se você pode estar aí na tua casa, orando, cheio. Meus irmãos, se Deus quer falar com você, Ele manda alguém passar e tocar a campainha, bater palma, ou alguém vai ligar na tua casa que nunca te conheceu, e Ele fala com você, meu irmão, minha irmã. E se for preciso, Deus envia um anjo também. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos ficar na palavra de Deus, não podemos sair fora da palavra de Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Temos que ficar quieto, fica na palavra de Deus. Deus não quer que você, agora eu vou orar ali com um monte de gente, vou subir no monte porque tem uns homens de Deus, vai me dar revelação. É bom, nós temos que andar com homens de Deus, mas não ficar atrás de revelação, ficar atrás de adivinhação, meu irmão, adivinhação. Passa, você quer adivinhação. As pessoas não querem mais orar, se santificar. Elas querem arrumar um homem de Deus ali que tem uma varinha mágica e fala, olha, agora você vai ganhar dinheiro. A porta vai abrir, Deus vai resolver o teu problema. Não, meus irmãos. É no joelho que Deus quer você. Deus quer você na palavra. Deus quer você na santidade. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E Deus acrescenta as demais coisas, meu irmão e minha irmã. Aleluia, glória a Deus. É tremendo. Você tem que viver num particular com Deus. É você com Deus, meu irmão. Chega de você correr atrás de oração daqui, oração de lá. Chega de você, ali tem um homem de Deus que ora, ali tem um homem de Deus que ora. Parece que nós estamos procurando benzedor, meu irmão, benzedor. É isso, tem um monte de gente que vai atrás de benzedeira. Então buscando aí aqueles que realmente... Meu irmão, Deus revela, Deus fala, mas quando Ele quer. Meus irmãos, não podemos forçar. A gente já passou por tantas situações que nós temos que pregar a palavra. E
se nós estamos no culto e Deus quer falar, Ele vai falar, aleluia, é a vontade de Deus, amém? Não é eu que quero falar por Deus, mas Deus falar em mim. Então é isso que nós precisamos entender. Vamos orar, porque eu creio, meus irmãos, que Deus está falando com você neste dia. Deus está falando, glória a Deus, amém? Queremos um culto de movimento, queremos uma mensagem de movimento. Eu digo, a maior mensagem que nós temos está dentro das Escrituras, aleluia. A maior mensagem que nós temos é crer nas palavras de Jesus e realmente andarmos nela. Essa é a maior fé. A maior fé que eu posso ter, Senhor, eu não estou vendo realmente a minha vida melhorar, eu não estou vendo nada, mas eu vou viver segundo a Tua palavra. Eu vou viver segundo a Tua palavra, meu irmão. Isso é mó tremendo, meus irmãos, porque isso é fé, isso é acreditar, aleluia, porque, Senhor, eu não estou vendo o Teu reino, Senhor, eu não estou vendo ainda o Teu reino, mas eu creio que o Senhor vai vir me buscar para me levar para o Teu reino, então eu vou me preparar. Isso, meu irmão, é um firme fundamento, é você agir sem você estar vendo. Isso é fé, é se preparar, é santificar. Santifica a sua vida ao Senhor, isso é fé, aleluia, santifica. Mas, meu irmão, muitos podem falar, mas para que você se separou? Para que você realmente não vive mais com a gente aqui nas baladas? Antes você realmente estava com a gente, era churrasco, era bebedeira, era escarnecimento, era tudo. Agora você está realmente separado, não quer mais, parece que você virou santo, e virou mesmo, meu irmão, porque ser separado, sabe por que você está fazendo isso? Isso é fé. Fé é você se separar. Fé é você não se contaminar. Fé, meus irmãos, é você viver a palavra. Porque quando você era no mundo, o mundo te amava. Mas porque agora você é de Jesus, o mundo te rejeita, meu irmão. O mundo te rejeita, não importa. Isso é fé. Amém? Você vive para Deus, você não vive mais para o mundo, você vive para o Senhor. Precisamos sim ter amor pelas almas, misericórdia, pregar o evangelho para eles terem salvação, mas não ficar no caminho deles, meus irmãos, não. Pregamos para ele porque temos amor, porque nós sabemos para onde as pessoas que não têm Jesus vão, meus irmãos. Então por isso nós temos que ter zelo, meu Deus e meu Pai, que neste momento, meu Deus, e não só o zelo que nós temos por Ti, Pai, mas, Senhor, que esse entendimento, esse discernimento, Pai amado, venha sobre nós, Pai, a cada ouvinte, Pai, para que possamos ter esse culto racional, esse culto com entendimento, Pai amado, não só andar com zelo na Tua palavra, mas, Senhor, que possamos a partir de agora, Senhor, ter esta sede pela Tua palavra, para que a Tua palavra se transforme num manancial de águas vivas dentro de cada um de nós, meu Deus, que o Senhor possa agora, meu Deus, abrir a nossa visão, o nosso discernimento. Senhor, eu te peço agora, Pai amado, que o Senhor mova agora, Senhor, Senhor, sobre essas almas, Pai amado, que encontra-se enferma neste dia, que o Senhor dê força, Pai amado, aqueles que estão contaminados, que o Senhor liberte, Senhor, as suas vidas, Senhor, liberte eles desta enfermidade, que todo este mal que está sobre este corpo, em nome de Jesus agora, que toda esta infecção, Senhor, que o Senhor cure e liberte essas almas, que o Senhor restabeleça, Pai amado, Senhor, o entendimento, a visão, entra com a providência, Pai, ainda que os caminhos estejam fechados, meu Deus, nós sabemos, Pai amado, que são dias difíceis, mas o Senhor, meu Deus, está com aqueles que te buscam, meu Deus, que o Senhor possa conceder a vitória neste dia, Senhor, as coisas podem estar fechadas, impedidas, Senhor, Tu és, ó Deus, que tira o impedimento, Pai amado, Tu és o Deus que escreve o nome onde não tem o nome, Tu és o Deus que abre o caminho onde não tem um caminho, Tu és o Deus, Pai, que move a favor dos Teus santos, ainda que a causa parece perdida, mas Tu, Senhor, alabassúria, que move, meu Pai, ainda que haja um dito, Pai amado, para exterminar os judeus, mas Tu és o Deus que levanta para que eles possam se defender, Senhor, Tu és o Deus que nos deu oração, o poder e a glória, que esta unção esteja sobre a vida dos Teus filhos e abençoe a cada irmão, a cada ouvinte, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Ficamos por aqui,
Glória a Deus, ajude aí a divulgar a palavra, continue aí na mensagem do Senhor, glória a Deus. Tem louvor, mas tem pregação, fica na palavra, amém? Ouça o louvor, mas a palavra tem que estar na tábua do teu coração, a mensagem de Deus tem que estar na tábua do teu coração, o evangelho se encha da presença de Deus, vai no mural, glória a Deus, amém? Deixa a palavra que está no teu coração ser usada em nome de Jesus, amém.